Bom dia, turma do oitavo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre blocos econômicos do continente americano em específico. Então, para isso, acompanhe aí na tela. Primeiro, o que é um bloco econômico? É uma associação de países. É quando o grupo de países se reúnem e se associam entre si, formando ali acordos comerciais. Então, um bloco econômico é um grupo de países que se unem, que se juntam para diminuir ou eliminar taxas e tarifas alfandegárias. Professor, o que são taxas alfandegárias? Taxas de importação. Então, quando os países eles diminuem as taxas de importação, consequentemente, eles vão comprar mais barato e vender mais barato também. Então, o principal objetivo aí da criação dos blocos econômicos é, então, se integrar economicamente. Porque diminuindo essas taxas, essas tarifas alfandegárias, eles vão comprar mais, vender mais e vão aumentar as suas transações comerciais entre eles. Né? Um país sozinho, ele tem pouca influência, mas junto, formando ali um bloco econômico, onde esses blocos também são chamados de blocos regionais, porque geralmente eles fazem parte ali de alguma região do globo, né? Ou da América do Norte, da América do Sul, da Europa, parte da Ásia, enfim. Então, a formação de blocos econômicos regionais é uma tendência verificada hoje na atual fase do capitalismo, que é, então, a globalização. Estamos vivendo no mundo globalizado, onde a competição entre empresas, entre países, ela é muito grande. Então, para driblar essa concorrência no mercado internacional, criam-se blocos econômicos para fortalecer a economia dos países. A gente pode citar o próprio Brasil. Né? Depois que o Brasil fez parte aí do Mercosul, né? O Mercosul fez o que com o Brasil? Elevou o seu PIB, elevou a sua economia, o Brasil passou a ser mais bem visto economicamente no mundo. Né? Então, fortaleceu a economia dos países. Esse é o objetivo dos blocos econômicos. Nós temos vários blocos econômicos a nível mundial. Vários. E claro que dentre esses blocos econômicos aí, na aula de hoje nós vamos ver especificamente os blocos econômicos do continente americano. Né? Então, são vários. Neste mapa aqui, por exemplo, você pode observar a localização, né, a espacialização aí de cada um deles. Acompanhe comigo. Então, nós temos aqui, ó, em amarelo, o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, ou seja, o NAFTA. Aqui em verde, nós temos o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, ao qual o Brasil faz parte. Aqui em laranja, a Comunidade Andina das Nações. A gente vai ver separadamente aí cada um desses blocos. Aqui em rosa, né, o Mercado Comum Centro-Americano. Então, observe aqui este mapa que eu vou passar para vocês nessa tela agora. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre o Mercosul, né? Mercosul, Mercado Comum do Sul. Então, faz parte do Mercosul. O Mercosul, ele se divide aí, ó, os participantes do Mercosul, eles se dividem em membros plenos e membros associados. Então, quais foram os membros plenos? Aliás, né, o Mercosul ele foi criado aí em 1991 por quais países? Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Foram os 4 países que criaram o Mercosul. Venezuela entrou em 2002 nesse bloco. Só que está suspensa devido a uma série de acontecimentos ao descumprir algumas normas e diretrizes propostas por esse bloco. Tá? Então, criaram o Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Venezuela entrou em 2002, foi suspensa em 2012, tá? E até o presente momento
ainda não voltou aí a participar como membro pleno deste bloco, ok? Continuando aqui, nós já temos, neste slide, nós temos a ALCA. Para vocês observarem, a ALCA, ela seria uma proposta, foi uma proposta de um bloco econômico para integrar, então, todo o continente americano, as 3 Américas, né, do Norte, Central e Sul, exceto Cuba, tá? Vocês podem ver aqui que Cuba não estava no acordo aí para fazer parte da ALCA. O que é a ALCA? Área de Livre Comércio das Américas. Então, seria uma zona de livre comércio, apenas poderiam circular mercadorias, não pessoas, em todas as Américas. Cuba acabou não fazendo parte aí, porque quem está por detrás da criação da ALCA é os Estados Unidos. E como nós sabemos, na época da Guerra Fria, Cuba não seguiu o capitalismo estadunidense, Cuba seguiu o socialismo da União Soviética. Então, para promover esse certo bloqueio aí, Cuba, né, na proposta da ALCA, Cuba então não fazia parte. A ALCA existe? Não. Por quê? Principalmente aqui, países latino-americanos, dentre eles o Brasil também, não quis fazer parte da criação dessa proposta da ALCA. Por quê? Os Estados Unidos é quem estavam por detrás. Então, segundo os países latino-americanos, o único país que ia ganhar com isso seria os Estados Unidos, que já é a maior potência econômica do mundo. Então, por isso, as restrições aí dos países latino-americanos em fazer parte desse bloco. Então, a ALCA foi uma proposta de bloco que não está em vigor. Ok? Neste slide, você pode acompanhar aqui o símbolo da ALCA, esse símbolo aqui, tá? E, claro, a ALCA iria garantir aos Estados Unidos ainda mais poder, né? Não só na América, mas no cenário internacional. Isso aqui é um slide, que é uma crítica, na verdade, à ALCA, tá? Por que uma crítica? Em toda a América, qual bandeira que está estampada aqui? Sabe? Vamos lá, vamos adivinhar? Que bandeira é essa? Acertou. É a bandeira dos Estados Unidos. Então, ele iria dominar aí ainda mais o continente americano. Então, esse slide é uma crítica à criação da ALCA. Aqui também, né, a disputa, né, a briga aí entre Estados Unidos e o Brasil. Dois países grandes, né, no continente americano. Esse slide aqui, ele mostra aí o NAFTA, que é um outro bloco econômico. O NAFTA existe, tá? O NAFTA significa, das siglas em inglês, North American Free Trade Agreement, ou seja, traduzindo, Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, formado então pelo Canadá, pelos Estados Unidos e pelo México, tá? Apenas uma zona de livre comércio, ou seja, apenas mercadorias podem circular livremente, não pessoas. Até porque os Estados Unidos não querem mexicanos em seu território, ele não quer. Então, apenas diminuição de taxas para mercadorias. Essa seria, então, a proposta do NAFTA. Aqui nós já temos um outro bloco econômico do continente americano, que é a ALBA. O que é a ALBA? Alternativa Bolivariana para as Américas. Então, quais os países que fazem parte da ALBA, essa alternativa bolivariana? Bolívia, né, alternativa bolivariana. Por que bolivariana? Porque seguia diretrizes aí de um líder chamado Simón Bolívar, tá, pessoal? Simón Bolívar, ele era contra aí as explorações, né, de países desenvolvidos em relação aos subdesenvolvidos. Então, fazem parte Bolívia, Equador, Venezuela, Nicarágua, Cuba. Olha aqui esses países pequenininhos aqui, Antígua e Barbuda, Dominica, né, Granada. Então, são países pequenininhos. Este outro mapa aqui já é o da CAN, tá? A chamada Comunidade Andina de Nações. Andina. Então, o que seria a Comunidade Andina? Que passa ali, que faz parte da Cordilheira dos Andes, por isso Comunidade Andina. Então, olha, em verde nós temos aqui a Colômbia, em rosa o Equador, em laranja o
Peru, e em amarelo, a Bolívia. Então, por isso, Comunidade Andina, Cordilheira dos Andes, justamente se situa neste local, que também aí seria uma zona de livre comércio. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí a aula de hoje. Vou ficando, então, por aqui, tá? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, a gente se encontra lá no Google Classroom e faça sua pergunta, faça sua dúvida, faça sua reflexão, ok? Um grande abraço e até